Assista agora Mais Saúde. LTV Web, aqui é mais legal. Olá, tudo bem? Estamos aqui na Clínica de Fraturas e vamos conversar com a doutora Gabriela Buzin e ela vai explicar sobre as principais doenças do ombro. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Dourado? Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Então, hoje a gente veio aqui falar sobre as doenças mais comuns do ombro, né? Meu nome é Gabriela Buzin, eu atendo aqui na Clínica de Fraturas, que fica na rua Passo Fundo, 456. A gente tem toda uma equipe de ortopedia aqui na clínica, com todas as áreas, tem fisioterapeuta, tem terapia de ondas de choque, então a gente tem uma série de profissionais aqui. Eu e a doutora Thaís, nós fizemos parte do grupo da equipe do ombro. Então, a gente faz cirurgia do ombro e do cotovelo. E uma dúvida muito comum das pessoas é quais são as coisas mais comuns do ombro, quais são as doenças mais comuns do ombro, tá? O ombro, ele é uma das causas mais frequentes de procura no consultório do ortopedista, tá? Então, a gente pode ter, assim, as principais doenças, as principais causas de procura são as doenças inflamatórias, que são as tendinites, as bursites, a gente tem as fraturas, que ocorreu um trauma, um acidente automobilístico, moto, fazendo um esporte caiu. Tem também as lesões do manguito rotador, que o que é o manguito rotador? É o tendão que faz todos os movimentos do ombro, né, junto com a musculatura do ombro, faz todos os nossos movimentos. As artroses, que as artroses são com o decorrer do tempo, o ombro ele vai gastando, vai perdendo a relação dele com a cartilagem, então essa cartilagem gasta e faz uma artrose, e essas são as principais coisas que a gente tem no ombro no dia a dia do consultório. Tem algumas outras doenças, mas as principais, o mais comum é isso. Doutora, o que são as tendinites e bursites? Então, as tendinites e as bursites, como eu falei, é uma das coisas mais comuns que os pacientes vêm até o consultório do ortopedista especialista em cirurgião de ombro ou no consultório ortopédico normal. A tendinite e a bursite, ela é um processo inflamatório que ocorre devido às nossas atividades do dia a dia, do trabalho, de casa, esportes, academia, em que a gente faz alguma injúria no ombro, tá? De alguma forma a gente machuca as nossas estruturas do ombro e o corpo, para tentar reparar essa injúria, tentar reparar essa lesão, ele faz um processo inflamatório, tá? E esse processo inflamatório causa dor. Então, normalmente a pessoa começa a vir com dor. Ela consegue movimentar o braço, fazer todos os movimentos, consegue movimentar o ombro, mas isso causa muita dor, tá? Que é por esse processo inflamatório que é formado. Isso é muito, muito, muito comum. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas que trabalham com membro superior em fábrica, secretária, o personal na academia, o aluno que faz aula na academia, quem joga tênis, joga vôlei, esportes, natação, quase todas as atividades que a gente usa a mão, usa o braço para fazer. Isso é muito comum de causar, que são esses processos inflamatórios do ombro, que são as tendinites, as bursites, as tendinoses. E tem tratamento para isso? Tem tratamento, tá? Normalmente o tratamento, a gente tem que vir ao ortopedista, fazer um exame de imagem, diferenciar assim, é só um processo inflamatório ou eu estou tendo alguma outra lesão? Eu tenho lesão de alguma estrutura, eu tenho uma lesão do manguito rotador, eu tenho algum problema ósseo. Então, a gente normalmente faz uma radiografia, que é o exame mais básico, mas que nos dá boas informações. Faz depois para ver a radiografia para ver a parte óssea, né? E para ver as partes moles, que a gente chama, que é o músculo, o tendão, os ligamentos, a gente faz ou uma ecografia, que é a ultrassonografia, a mesma coisa, ou uma ressonância magnética. Então, e o tratamento das tendinoses, das bursites, elas se baseiam basicamente normalmente elas não são de tratamento cirúrgico, elas são de tratamento conservador, tá? Então, a gente vai fazer uma analgesia, usando um anti-inflamatório, um remédio para tirar dor, muito reforço muscular, com fisioterapia, academia. Por quê? Porque quanto melhor for a tua musculatura do ombro, ao redor do ombro, da cintura escapular, que eles ajudam o ombro a fazer o movimento, menos você vai ter dor. Então, o reforço muscular é muito importante. Quanto o músculo mais forte, mais reforçado, menos chance de tu ter essas injúrias dentro do ombro. E as lesões do manguito rotador, o que são exatamente? Então, o manguito rotador, ele é um conjunto de 4 tendões, tá?
que junto com toda a musculatura que eu acabei de falar, que é da cintura escapular e do ombro, eles fazem os movimentos do ombro. Mas as estruturas ósseas, os ligamentos, mas o tendão do manguito rotador, ele é muito importante para o movimento, tá? E ele começa, normalmente, ele pode ser lesado de duas formas. De uma forma crônica, que é aquele paciente que tem um ombro inflamado, então que tem a tendinite, a bursite há muito tempo, o tendão vai ficando fragilizado e rompe, ou de um trauma. O paciente caiu, bateu o ombro e esse tendão rompe, tá? E quando há lesão, cada lesão ela é de um tratamento, e a mesma coisa, o diagnóstico tem que ser feito com exame físico, a radiografia, a ressonância ou ecografia, tá? E tem tratamento para eles? Tem. O tratamento também vai depender do tipo de lesão. Então, a gente tem lesões totais, lesões parciais, dependendo do local da lesão, sempre tem tratamento. O tratamento pode ser de dois tipos, tá? Um que é o tratamento que a gente chama que é conservador. Então, é uma lesão que ela não é cirúrgica, porque você pode ter uma lesão e ela não ser de tratamento cirúrgico. Nem toda lesão, ela necessariamente precisa ser operada. Então, você vai fazer fisioterapia, reforço muscular, analgesia, cuidar das atividades, peso, essas coisas, reforçar o teu ombro e muitas vezes a dor vai embora, tá? Já tem outras lesões, que são as lesões de tratamento cirúrgico, que essas a gente tem que intervir de uma forma mais invasiva para reparar essa lesão, que é como se fosse fazer uma costura, como se fosse costurar uma roupa. O tendão, ele tem um rasgo e a gente vai lá e vai fazer o reparo dessa lesão. Mas o caso, ele é muito individualizado, tá? Não é porque o vizinho operou que eu tenho que operar também. Depende do tipo de lesão que você tem, da sua idade, do que você faz, da sua demanda. Então, cada caso é individualizado e tem que ser discutido com o médico. Porque muitas vezes a gente vê, o meu vizinho operou, eu também tenho que operar, a gente fica nessa dúvida. Então, sempre conversar com o teu médico de confiança que ele vai te explicar direitinho o que você precisa fazer, quais são os procedimentos. E o pessoal das academias, teria alguma dica de é importante reforçar o manguito rotador? É muito importante. Porque como a gente conversou agora, as lesões elas são subsequentes, né? Então, tu tem um tendão inflamado que lá adiante, mais adiante, ele pode virar uma lesão de manguito rotador, né? Então, quanto mais musculatura tu tiver ao redor do teu ombro para ajudar esse manguito rotador a fazer os movimentos e fazer as atividades, menos ele vai ser usado. Então, o reforço muscular é uma parte do tratamento, tanto de quem opera como de quem não opera, e ele é muito importante, é essencial. E normalmente se faz nas academias, fisioterapia, pilates, tudo isso é para reforçar o ombro, e é muito importante. Até quem faz o exercício, a musculação, tem que reforçar o manguito rotador, porque senão pode machucar o ombro por falta de reforço dessa musculatura. Então, ele é essencial, o reforço muscular é muito importante. Como é que funciona a cirurgia do manguito rotador? Então, assim, a cirurgia do manguito rotador, que a gente vai fazer o reparo naquelas lesões que são cirúrgicas, ela pode ser feita de duas formas, tá? Uma forma a gente chama de cirurgia aberta, em que há um corte realmente no ombro, em que a gente vai lá, acessa o tendão e faz esse reparo dele, tá? Ou a gente faz ela por videoartroscopia, que ela é uma cirurgia menos invasiva, tá? Que é uma cirurgia que não tem grandes cortes, são só pequenas incisões em que a gente entra com a câmera, com as pinças para fazer todo esse reparo. As duas cirurgias a longo prazo, elas têm o mesmo resultado, mas a videoartroscopia, ela tem uma evolução melhor de pós-operatório, então dá menos dor, né? Não é tão invasiva quanto a cirurgia com corte, tá? O paciente que opera, depois que ele opera, ele tem que usar uma tipóia de 4 a 6 semanas, deixar o braço imobilizado e depois ele vai começar toda a segunda fase do processo, que é a reabilitação, que é a fisioterapia, que é muito importante. Porque muitas vezes o paciente opera e quando ele tira a tipóia, ele já quer mexer o ombro normal. E isso não acontece, acontece depois com o trabalho, junto com a fisioterapeuta, que ela vai fazer toda a reabilitação do ombro, que isso é a segunda parte. Tá? Então, é bem importante, não adianta só fazer a cirurgia, é bem importante a parte da fisioterapia também, sendo ela uma cirurgia aberta com o corte ou essa por videoartroscopia, a parte da reabilitação é muito importante, então a gente conta muito com a ajuda dos fisioterapeutas nessa parte. E o tempo de recuperação, quanto seria mais ou menos? Ele varia, tá? Tem pacientes que, depende do tamanho da lesão, depende qual tipo de reparo foi feito, tá? Mas uma média de 3 a 6 meses, no mínimo 3 meses, porque com 3 meses é que a gente libera os exercícios de força,
Até os 3 meses é só ganhar movimento, fazer analgesia. Depois é que pode começar a fazer a força. Por quê? A cirurgia do manguito é uma cirurgia muito delicada. Se a gente não tiver esse cuidado nos primeiros meses de não fazer a força, ela rerompe. Então, essa costura, esse reparo que a gente fez, ele acaba rompendo de novo. Então, tem que ter muito cuidado. Mas é de 3 a 6 meses. Só que tem paciente que com 3 meses estão ótimos, tem pacientes que vai 1 ano. Cada caso é de um jeito e a gente vai acompanhando. Nunca dou um tempo exato, assim, porque vai variar muito de paciente para paciente, de lesão para lesão, como foi a cirurgia, né? Então, é todo um processo, assim. Finalizando com a doutora Gabriela, gostaria de agradecer o tempo que ela disponibilizou para nós e no próximo bloco nós vamos conversar com o doutor Patrick Ramos, que ele é cirurgião de mão. Muito obrigado. Jussara Noivas está em Erechim há mais de 20 anos no ramo de locação de trajes. Temos à disposição vestidos das mais renomadas marcas para noivas, eventos pré-wedding, formandas e debutantes, contando com a opção de primeiro aluguel, vestido de festa nas mais variadas cores e modelos, além de trajes infantis para pajens, daminhas e primeira eucaristia, trajes masculino para noivos, formandos e convidados. Desde modelos tradicionais, assim como em cores e propostas diferenciadas. Também temos a opção de atender pedidos especiais sobre encomenda. Contamos com condições de pagamento flexíveis em até 10 vezes no cartão, além de apresentar preços especiais para pacotes. Nossa equipe está à sua espera na Rua Valentim Zabonato 358 e disponível para contato através das nossas redes sociais. Jussara Noivas, na medida certa, para atender o seu sonho. Voltamos para o segundo bloco, vamos conversar com o Dr. Patrick Ramos, ele é médico cirurgião de mão. Meu nome é Patrick Ramos, eu sou ortopedista, cirurgião de mão, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e atualmente faço mestrado na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, em São Paulo. Quais são as principais doenças do punho e da mão? Entre as principais doenças que nós observamos no consultório, nós temos as fraturas, principalmente fratura de punho, fraturas de mão, de dedos, as tendinites, principalmente as que causam o dedo em gatilho, que causam a tendinite do punho, tendinite de De Quervain, a síndrome do túnel do carpo, que é um formigamento que causa na ponta dos dedos, e as artroses, tanto a artrose da ponta dos dedos, a artrose da base do polegar, ou a artrose do punho, geralmente secundária, ou alguma fratura, ou alguma lesão ligamentar antiga. E no cotovelo, quais são as principais doenças? No cotovelo, nós temos também as tendinites, principalmente a tendinite do bíceps, a tendinite do tríceps e as epicondilites, que são as inflamações que são causadas nos tendões, principalmente as epicondilites laterais, nesse ossinho mais de fora do cotovelo, e as epicondilites mediais no ossinho aqui mais de dentro. E qual que é a síndrome do túnel de carpo? A síndrome do túnel do carpo, ela é chamada de uma neuropatia compressiva. Ela é um nervo que passa na face anterior do braço, e quando ele chega na região do punho, ele entra nesse túnel, que é chamado o túnel do carpo. Dentro desse túnel, ele pode ser comprimido e então causa formigamento nos dedos, principalmente polegar, segundo, terceiro e essa metade radial do quarto dedo. Ela é uma doença que acomete muito mulheres, principalmente já a partir da menopausa, ou mulheres durante a gestação.
por uma questão hormonal, então acontece muito esse problema dessa compressão do nervo. E qual que é o tratamento? Bom, o tratamento nós podemos dividir entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Geralmente, para fazer o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, nós realizamos um exame que chama eletroneuromiografia. Essa eletroneuromiografia vai nos dar a gravidade da doença, entre uma doença leve, uma doença moderada ou uma doença já grave. A doença leve, geralmente a gente começa o tratamento com o tratamento conservador. Pode ser feita uma infiltração no punho, na região ali do nervo, e usar uma tala noturna para dormir. Na falha do tratamento conservador, mesmo sendo uma síndrome do túnel do carpo leve, a gente indica o tratamento cirúrgico. Para os casos graves, geralmente, já na primeira tentativa, a gente já parte direto para o tratamento cirúrgico. E os moderados, a gente pode tentar o tratamento conservador, mas geralmente ele vai evoluir para o tratamento cirúrgico também. E as epicondilites, o que são isso? A epicondilite, ela é então a inflamação dos tendões que tem aqui no cotovelo. No cotovelo nós temos no final do húmero o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial. No epicôndilo lateral nós temos a musculatura que faz a extensão dos dedos, a extensão do punho e a rotação lateral do braço. Quando a gente faz esse movimento com alguma resistência e causa dor nessa região, então nós temos a epicondilite lateral. A epicondilite medial, ela é basicamente a mesma coisa, porém com a musculatura que fecha os dedos, fecha o punho e gira o braço para medial. Então, também, quando tem uma resistência para fazer esse tipo de movimento, então, se tem essa dor nessa região, nós temos uma epicondilite medial. E para as epicondilites, tem algum tratamento? Para as epicondilites, a gente também tem o tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, tanto para lateral quanto para medial. Geralmente também a gente tenta sempre o tratamento conservador, porque ele, na maioria dos casos, resolve. Então, o tratamento conservador vai desde o uso de órteses, uma órtese na região aqui do braço, até fazer infiltrações na região do cotovelo, fisioterapia, e geralmente isso aí já é o suficiente para conseguir um tratamento conservador bem sucedido. Se tanto a epicondilite lateral quanto a medial se torna um problema crônico, aí sim ela pode precisar do tratamento cirúrgico. Em relação às fraturas de punho, qual o tratamento tu recomenda? A fratura de punho, ela pode ser de diversos tipos. Ela pode ser tanto uma fratura articular quanto uma fratura extra-articular. Ela acontece geralmente, como a gente fala, num pico bimodal. Em pacientes mais idosos e em pacientes mais jovens por trauma de alta energia e mais idosos por trauma de baixa energia. Em pacientes mais idosos, eventualmente pela própria condição do paciente, a gente procura fazer o tratamento conservador, só com um gesso, procurando restabelecer a articulação normal e o padrão normal do punho. Em pacientes mais jovens, a gente procura sempre fazer o tratamento cirúrgico, seja ele aberto, com placas e parafusos, ou seja ele fechado, com uma pinagem percutânea, que são alguns fios de aço que a gente coloca por fora da pele para segurar a fratura no lugar, para a gente manter um alinhamento melhor do punho e o osso cicatrizar numa posição mais correta e dando uma mobilidade melhor depois no futuro. E o pós-operatório, como é que fica? Bom, para as fraturas de punho, que a gente trata conservador, somente com o gesso, geralmente 5 semanas de gesso, e a gente retira e encaminha o paciente para a fisioterapia. Após a fisioterapia, ele permanece geralmente de 1 a 2 meses, dependendo a evolução.
Pacientes que foram feitos essa pinagem percutânea do punho, a gente também procura deixar geralmente entre 4 e 5 semanas com o uso de uma tala de gesso. E aí, quando retira a tala, a gente faz a retirada também dos pinos. Os pacientes que a gente opera e faz a cirurgia aberta com placa e parafusos, geralmente a gente deixa entre 2 semanas e 3 semanas a tala gessada até a retirada dos pontos, e aí já inicia o pós-operatório na fisioterapia. Então, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico da pinagem percutânea, eles são muito parecidos, né? Em média, 4 a 5 semanas com o paciente imobilizado. A placa permite um retorno antes para algumas atividades, principalmente para começar a movimentar a mão e o punho. No final de 1 ano, a gente observa trabalhos que compararam esses 3 tratamentos e, geralmente, é a mesma coisa, né? No final de 1 ano, a mobilidade do punho, força, essas coisas, elas voltam similares entre os 3. Mas a placa consegue fazer isso mais precocemente. Gostaria de agradecer ao Dr. Patrick Ramos pelo tempo que ele disponibilizou para nós. E agora vocês no próximo bloco. Obrigado. O Residencial Bela Vista está localizado em Erechim, Rua José Esponquiado, bairro Bela Vista. Possui serviços de creche e hotelaria de longa permanência, com estrutura de leito privativo, semi-privativo, suíte e cozinha aberta. Tem como objetivo trazer uma melhor qualidade de vida. Com uma equipe multidisciplinar especializada, promove a adaptação do idoso à sua nova realidade, onde ele se sinta seguro e respeitado, aceitando hóspedes sem restrições de patologia. Residencial Bela Vista. Mais que uma casa de repouso, um verdadeiro lar. Voltamos para o terceiro bloco e estamos aqui na Clínica de Fraturas. Iremos conversar com a Priscila, ela é fisioterapeuta, e ela vai explicar a sua experiência profissional. Olá, Priscila, tudo bem? Olá, Dourado, tudo bom? Bom dia a todos os telenautas. Então, meu nome é Priscila. Eu sou fisioterapeuta, me formei pela da Universidade de Passo Fundo. Atuo hoje em dia com a parte de traumato-ortopedia e também fiz a minha pós-graduação nessa área, que foi a área que eu mais me identifiquei durante a faculdade. E já atuo há um período longo, há 7 anos, e também atendo o método Pilates, junto com o processo de fisioterapia, de reabilitação, eu comecei a colocar também o Pilates para a gente trabalhar essa parte de fisioterapia. E, Priscila, qual é a tua área de atuação? Então, Dourado, atualmente eu atendo aqui na Clínica de Fraturas e eu atuo com a traumato-ortopedia, né, que é uma das áreas dentro da fisioterapia que atende os pacientes que sofreram algum tipo de lesão, né, um trauma, como uma fratura ou um estiramento, um rompimento ligamentar, e também toda a parte de ortopedia, que a parte de ortopedia seria dores cervicais, hérnia de disco, tendinite, bursite, dores lombares, dores crônicas no joelho, tornozelo, artrose, toda essa gama de problemas ortopédicos. E quais são os casos mais específicos aqui da clínica que te pedem? Dentro dessa área, a gente atua bastante com os pacientes que fazem cirurgia, né, que necessitam do processo cirúrgico para reabilitar, como, por exemplo, um processo cirúrgico de ombro, que hoje em dia, com os trabalhos repetitivos, tem muitas pessoas que acabam tendo problemas de tendinite,
e do manguito rotador, e aí acabam tendo que fazer cirurgia e precisam, depois do processo cirúrgico, a reabilitação. Isso também acontece com problemas de pessoas que tiveram, que praticam esportes, como futebol, acabam lesionando o ligamento cruzado. Então, a gente precisa fazer... o médico faz o processo cirúrgico e a fisioterapia entra como reabilitação. Ou também uma prótese de quadril, né? Isso dentro da parte dos processos cirúrgicos mais comuns, né? Joelho, ombro, torção de tornozelo, às vezes também acaba tendo algum rompimento, então a pessoa faz cirurgia, e os traumas mais graves que acabam acarretando uma fratura ou então uma lesão mais grave, como uma lesão medular, por exemplo. E dentro também, aí entram os problemas ortopédicos, que são tendinite de ombro, tendinite, bursite de quadril, entra até a questão da falta de mobilidade, de alongamento, hérnia de disco. Toda essa gama eu acabo atuando. No primeiro bloco, eu gravei com a doutora Gabriela Buzin, e ela comentou que ela tem bastante cirurgias de manguito rotador. Você trabalha em conjunto com ela na parte da recuperação depois? Sim, a gente trabalha em conjunto, né? Como eu estou aqui dentro da clínica, então eu tenho um contato mais direto, né, com o médico, e aí a gente consegue fazer esse intercâmbio de informações, né? E aí o paciente que faz esse processo cirúrgico, ele fica um tempo imobilizado, né, sem movimentar o braço. Então, esse tempo de imobilização, ele acaba fazendo com que essa musculatura fique fraca. E toda a imobilização, tanto de gesso ou como o do ombro, que tem que ficar parado com tipóia, ele acarreta a perda de movimento. Então, a minha função é fazer com que essa pessoa volte a ter movimento, ter mobilidade e volte para a sua atividade de vida. Esse é o objetivo da fisioterapia. Por isso que eu me apaixonei tanto por ela, porque fica o poder na minha mão, né, de fazer com que essa pessoa volte à vida, né, volte a fazer as coisas que ela gostava de fazer antes. E na cirurgia do manguito rotador, depois quando vem na parte da fisioterapia, são mais ou menos quantas sessões? Isso varia muito, Dourado, né? A gente sempre inicia com no mínimo 10 sessões, né? Mas isso vai depender de cada paciente. É muito difícil para mim dizer para o paciente, olha, tu vai dentro de 15 sessões, 20 sessões, tu vai estar reabilitado. Porque no processo do manguito rotador, tem graus de rompimento, né? Pode ser um rompimento total, eu não sei também como é que está a integridade do tendão da pessoa, e aí e a dor também. Tem pessoas que são mais sensíveis à dor, tem pessoas que se recuperam da dor mais rápido, e a gente tem dentro da fisioterapia equipamentos, né? Ultrassom, laser, para ajudar nesse processo anti-inflamatório, mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se recuperam mais rápido, tem pessoas que se recuperam os movimentos e toda a sua atividade com um processo um pouco mais lento. Lesões de joelho, tem bastante aqui na clínica? O pessoal, como praticam o maior esporte que a gente mais percebe que se pratica aqui em Erechim e no Brasil, né, é o futebol. Então, eu percebo que, e hoje, até é interessante falar, antigamente mais homens tinham lesão do ligamento cruzado. Só que hoje também as mulheres começaram a praticar esse esporte, o futebol ou outros esportes. E como ela é uma lesão de torção, né, o pé prende e torce, até o gramado sintético, ele prejudica isso, porque o pé da pessoa trava e o joelho gira, e daí acaba ocasionando essa lesão. Então, sim, a gente tem bastante também pacientes que têm lesão de cruzado, de joelho, e aí entra também dentro da parte da reabilitação, que
Depois do processo cirúrgico, se o paciente não faz fisioterapia, ele fica com o joelho travado, ele fica com o joelho dobrado, ele não consegue esticar o joelho. A principal função que a gente tem no começo da reabilitação é deixar esse joelho esticado, porque senão depois o paciente ele precisa, às vezes, até fazer uma nova cirurgia para liberar essa processo de cicatrização, essa fibrose do joelho, para a gente conseguir alongar. Fica até uma dica para o pessoal que fizesse cirurgia de LCA, nunca colocar uma almofadinha, um rolinho embaixo do joelho logo depois da cirurgia. Sempre manter ele reto, porque às vezes é mais confortável tu colocar um travesseirinho, alguma coisa, mas aí o joelho fica dobrado. E sobre coluna, quais são os cuidados que tu possa falar? A coluna, tu diz para as pessoas que têm hérnia de disco ou para hérnia de disco? O principal, né, dentro de quem tem hérnia de disco, a gente sempre recomenda evitar o movimento de flexão, né, que é o movimento do tronco para frente, ou carregar um peso também nesse movimento. No caso, não só para quem tem hérnia de disco, para todo mundo, erguer um peso muito pesado do chão, assim, acaba sofrendo a coluna, o disco intervertebral acaba sofrendo. Sempre colocar bem próximo do corpo e usar as pernas para conseguir erguer esse peso. E dentro da hérnia de disco, a gente indica que o paciente ele faça exercícios, né? Aí entraria o trabalho também, que é o método Pilates, porque a gente precisa fortalecer principalmente a musculatura abdominal, que é uma musculatura fraca. E o abdômen ali e a musculatura posterior das costas, elas formam um cinturão que protegeria a coluna lombar, né? Que normalmente as hérnias de disco são lombares. Se a hérnia de disco for mais cervical, também dentro dos exercícios do Pilates, a gente consegue buscar um fortalecimento para que essa coluna fique estável e não prejudique ou não o aparecimento de uma nova hérnia e reduza a dor desse paciente também. E evite que ele prolongue talvez um processo cirúrgico, né? Que seria dentro... que é o que as pessoas não querem, às vezes, né? Deixar a cirurgia em último caso. Eu estou falando aqui da coluna lombar, mas eu também me lembrei do quadril. Por exemplo, quem tem artrose de quadril, a gente sempre faz com que o paciente adie quanto mais o processo cirúrgico do quadril. E nisso eu também consigo entrar a fisioterapia e o Pilates para fortalecer esse quadril e evitar que esse processo cirúrgico seja antecipado, né? E num pós-cirurgia, digamos, de joelho, ombro, quadril, faz a fisioterapia. E quando é que tu indica para ir para a academia fazer um reforço muscular? Dourado, assim, a gente segue protocolos dentro dos processos cirúrgicos, né? Dependendo do tipo de cirurgia que o paciente faz, a gente segue esse protocolo, né? Então, vai depender da cirurgia que o paciente fez. Mas o que eu observo dentro da fisioterapia? Movimento, né? Se o paciente já tem o movimento completo, já tem força, já tem equilíbrio, propriocepção, que é muito importante tanto para o ombro como para os movimentos inferiores. O que seria essa propriocepção? Com um processo cirúrgico, os nossos receptores eles ficam um pouco perdidos, né? Uma linguagem bem simples. Então, ele precisa mandar de novo essa informação para o cérebro. E se essa pessoa ela ainda não tem isso, ela corre o risco de se machucar. Então, a gente entra na fisioterapia, movimento completo, sem dor, e já tem um pouco de força muscular, ela está liberada para ir para a academia. E, Priscila, e como funciona o método Pilates como reabilitação? Então, Dourado, o método Pilates ele pode ser como um treinamento físico, só para quem quer esculpir o corpo, digamos assim.
Mas eu, dentro aqui da parte de ortopedia, eu utilizo o método também para ajudar no processo de reabilitação, tanto cirúrgico como de outras patologias, como eu te falei, bursite e tendinite. Porque dentro da fisioterapia, dentro dessas patologias e da fisioterapia, a gente precisa ganhar alongamento e a gente precisa ganhar força, reforço muscular. Normalmente, o paciente que passa por um processo cirúrgico, independente de qual seja esse processo cirúrgico, ele vai ter perda de força muscular. Como ele vai passar por um período de imobilização e todo período de imobilização faz com que a massa muscular reduza, então a gente tem que ganhar força muscular. E aí que eu entro com o Pilates, tanto para o alongamento como para a força muscular. Porque como é um método que ele não tem uma contraindicação, pode ser feito tanto de crianças a idosos, então, e ele não gera impacto articular, então eu consigo utilizar ele para reabilitar. Paciente de pós-operatório de ombro, como conversou com a doutora Gabriela, paciente de pós-operatório de prótese de quadril, de joelho, e aí dentro da gama das tendinites, das bursites, dos pacientes de pós-operatório de hérnia de disco, a gente consegue trabalhar a fisioterapia, né, junto com o método Pilates. E também acho bem interessante, que é uma coisa que me deixa muito feliz, é porque eu estou conseguindo usar o método também para reabilitar pacientes que tiveram lesão medular, né, que é uma lesão grave, que a pessoa perde um movimento, depende do nível da lesão mais alto, da coluna mais baixo, tu perde movimento dos braços e das pernas, ou só das pernas. E eu estou conseguindo utilizar o método para reabilitar também esses pacientes e estou tendo resultados incríveis, e tanto só no tratamento da fisioterapia ou os pacientes que tiveram lesão, eu tenho resultados muito bons. E onde as pessoas podem te encontrar? Atualmente eu atendo na Clínica de Fraturas, na Rua Passo Fundo. Quem precisar de atendimento de fisioterapia ou quiser conhecer o método Pilates, será muito bem-vindo. Finalizamos com a Priscila. Gostaria de agradecer ao espaço que ela disponibilizou para nós. E agora ela vai demonstrar alguns exercícios. Obrigado. Então, estou demonstrando aqui alguns exercícios. Por exemplo, esse exercício é um exercício que a gente chama de exercício isométrico, né? O paciente ele tem que contrair o abdômen. E esse é um exercício que a gente utiliza no Pilates, mas também pode ser utilizado para pós-operatório de hérnia de disco. O paciente vai trocando, troca essa, desce essa, organiza aqui a postura, ele sempre organiza. Sempre vou pedir para o paciente contrair abdômen para justamente já proteger a coluna e fortalecendo. E vai fazendo a troca. Esse é o exercício, então, para coluna lombar. Pode baixar, pode sentar lá no teu calcanhar. Alonga as mãos lá na frente. Isso. Aqui. Descansa. A gente pode trabalhar também exercícios de alongamento, né? Por exemplo, esse exercício a gente alonga a posterior da coxa. São exercícios que a gente pode trabalhar em pacientes que têm problema de joelho ou quadril. O paciente vai, trabalha aqui, respira, contrai o abdômen e volta, sempre mantendo o quadril bem organizado, bem alinhadinho. Volta, tem um outro movimento, pode tentar fazer o outro. Isso, contrário, dobra o joelho de fora e estica aquele lado. Isso aí. Também fortalecendo o joelho, fortalecendo posterior de coxa, vai e volta. Os exercícios, nós fisioterapeutas, né, a gente vai sempre acompanhar o exercício, organizando, mudando, orientando o paciente se ele estiver fazendo alguma coisa errada.
As pessoas às vezes pensam que o Pilates, né, ou Pilates junto com a reabilitação é algo muito complexo, mas não é. A gente vai organizar os exercícios conforme a necessidade de cada cliente, né? São exercícios simples, alguns mais complexos, e vai evoluindo conforme o paciente tem essa capacidade. Então, esse foi alguns dos exercícios que eu demonstrei para vocês. LTV Web, aqui é mais legal. Quem passa pela BR-153, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Marcelino Ramos, pode contemplar essa bela paisagem do Lago do Rio Uruguai. Também se destaca no cenário essa imponente ponte em curva, finalizada no ano de 2000, veio substituir a antiga, que ficou submersa devido à formação do reservatório da usina Itá, com 630 metros de extensão, 13 metros de largura a 23 metros de altura da antiga ponte. Sustentam a estrutura 16 pilares. Ela faz a ligação do estado gaúcho e catarinense. Esse foi o primeiro voando pelo Alto Uruguai. Fique ligado em nossa programação, que em breve a LTV vai mostrar sua cidade de outro ângulo.